No domingo passado nós falamos e oramos aqui. Alguém lembra pelo quê? Coragem, força e coragem. Nós lemos o texto de Josué, onde Deus diz a Josué: Josué, seja forte e corajoso. E nós partimos do pressuposto que, se nós cremos que nós teremos um ano extraordinário, e teremos, porque já estamos tendo, nós já estamos sentindo os sinais de um ano extraordinário. Portanto, se é verdade que nós cremos que teremos um ano extraordinário, nós também cremos que a matéria-prima deste ano extraordinário de Deus são atitudes extraordinárias, comportamentos extraordinários, maneiras de pensar mais elevados, mais altos, diferentes do jeito que nós vínhamos pensando até hoje. Alguma coisa precisa mudar no nosso cérebro. Por isso que Romanos 12 pede que nós sejamos transformados pela renovação do nosso entendimento, da maneira de pensarmos, porque se nós não mudarmos o jeito de pensarmos, nós vamos ter os mesmos resultados. O que nos leva a ter os resultados que nós temos é a maneira com que nós pensamos. Geralmente a condição financeira de uma pessoa aponta para a maneira de pensar dela. Geralmente, da mesma forma, todas as outras condições, quer espiritual, quer emocional, quer nas relações, tem a ver com a maneira como eu penso, e não como de fato as circunstâncias se apresentam para mim. E hoje eu quero ministrar sobre fé e confiança para um ano extraordinário. Vocês vão comigo ou não? Vamos dizer juntos: fé e confiança. Mais alto: fé e confiança para um ano extraordinário. Mateus capítulo 8, abra sua Bíblia comigo, no versículo de número 26 ao versículo de número 27, um texto tão conhecido, mas que tem muito a ver com o tamanho, a força, a potência, a saúde da nossa fé. A saúde da nossa fé tem a ver, este texto fala disso, aleluia. Capítulo 8, verso 23, diz: entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. De repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia, e os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nem todas as passagens estão nos 3 primeiros evangelhos, nem todas, mas esta é uma passagem que está em todos eles. O Senhor Jesus exclama de maneiras diferentes. Desta vez a exclamação foi a seguinte: por que vocês estão apavorados? Por que vocês estão desesperados? Por que vocês estão com medos? Alguma versão diz: por que vocês são tão tímidos? Ou seja, por que vocês estão intimidados? Homens de pequena fé. Em um certo momento, sobre o perdão, 70 vezes 7 você deve perdoar o seu irmão. Eles, escandalizados com essa doutrina de Jesus e se perguntando de onde tirariam forças para perdoar todas essas vezes, eles dizem: Senhor, aumenta então a nossa fé. Senhor, aumenta a nossa fé. E é possível que nós precisemos que ela seja fortalecida, até porque se você quer andar com Deus, quem quer andar com Deus? Se você quer andar com Deus, tem uma coisa que você vai precisar, é fé. Se tem algo que você vai precisar para andar com Deus, é com fé. É impossível andar com Deus. É impossível andar com Jesus sem confiar nele. É simplesmente impossível. É impossível ser discípulo. É impossível empreender a missão do discipulado. E seria um contrassenso você dizer: eu sou discípulo de Jesus. Preste atenção nessa verdade. É um contrassenso quando eu afirmo que eu sou um discípulo de Jesus, se eu ando em incredulidade, em ceticismo.
Porque não há espaço para a incredulidade, nem para o ceticismo, quando eu me torno um discípulo de Jesus. Esse chamado de Jesus, venha após mim, é um chamado radical. É um chamado que me exigirá fé e confiança. Porque a fé cristã não é apenas um conjunto de crenças. Ela é uma fé viva, e uma fé no impossível, e uma fé no sobrenatural, e uma fé em Jesus aqui e agora operando em nossas vidas. A Bíblia nos adverte: sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, todo aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, mas não só que existe, mas que é galardoador de todos aqueles que o buscam. Ou seja, Ele está em ação, Ele está trabalhando, e Ele é por nós e não contra nós. O justo viverá pela fé. Jesus, portanto, explica, nestes tantos conceitos, Ele explica que o mundo é difícil, a tarefa é difícil, o discipulado é difícil, viver é difícil. E nós, portanto, precisaremos ter muita fé. Ele chega a dizer, quando os discípulos dizem a Ele, quando Jesus diz: olha, vocês vão ter que perdoar 70 vezes 7, eles dizem: Senhor, então aumenta a nossa fé. E Ele diz: se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostardas. Se vocês tivessem fé, não um volume da fé, mas a força da fé, do tamanho de um grão de mostardas, mas como uma bomba atômica. Se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam a este monte: sai da minha frente. Em Lucas não usa monte, diz: vocês diriam a uma amoreira, a esta grande amoreira: sai da minha frente. Com raízes e tudo, ela sairia, porque Jesus sabia, amados, que eu e tu enfrentaríamos adversidades. Nós enfrentaríamos verdadeiras montanhas, que nos teus sonhos, nos teus projetos, nos teus desafios, na tua missão que o Jesus te deu, você enfrentaria verdadeiras montanhas. E Ele diz: se vocês tivessem fé. Diga ao seu irmão: se tu tivesse mais fé. Meu Deus do céu, o que seria possível se tu tivesse mais fé? E Ele completa dizendo: porque para aquele que tem fé, nada é impossível. Eu quero falar de três momentos, três circunstâncias que o Senhor quer usar para aumentar a sua fé. Você quer viajar comigo nessas 3 estações, amém? E a primeira estação é sobre o dia mau. A primeira estação é a estação das necessidades. Pastor, eu quero passar em 3 lugares para fortalecer a minha fé. Eu quero 3 remédios. Eu quero 3 médicos que vão me ajudar a fortalecer a minha fé. Por bem, a primeira estação, o primeiro remédio é que você veja com uma perspectiva diferente, de um prisma diferente, com um óculos diferente, a questão das suas necessidades, das suas faltas, dos seus limites, da sua fraqueza e dos dias maus que você enfrenta. Dos dias maus, eles podem ser por vários motivos. O primeiro e o principal motivo dos nossos dias maus é a nossa teimosia e a nossa rebeldia. Sim ou não? É ou não é? A gente sofre as consequências de péssimas decisões, de não ouvirmos a Deus, de não tomarmos conselhos sábios, de estarmos apaixonados, e a Bíblia diz que aos olhos do homem todos os caminhos parecem direitos. Quando ele está apaixonado por uma ideia, tudo vai dar certo. Quando ele se apaixona por uma ideia, pode saber que ele vai dar um jeito de tudo dar certo. E essa é uma realidade. Nós às vezes estamos sofrendo por causa dos nossos desatinos, da nossa rebeldia. Às vezes por causa de ataques de Satanás contra a nossa vida. Sim, às vezes é isso mesmo. Às vezes é Deus nos provando. É o Senhor dizendo: eu vou te acrisolar. Ou seja, eu vou te colocar num crisol, que é um potinho onde você põe o ouro e põe aquilo no fogo para sair ouro puro. Eu vou te acrisolar como se acrisola o ouro, para você ficar cada vez melhor. Às vezes é o Senhor nos testando, nos provando. E portanto, nós precisamos estar prontos para isso, às vezes sem saber o que é, às vezes sem entender por que estamos sofrendo, sem saber qual dos motivos por que nós estamos sofrendo.
Mas às vezes nós precisamos entender que é uma maneira de o Senhor nos fortalecer na fé. Quantas pessoas eu conheço, quantas, todo dia, ainda ontem eu ouvi um testemunho de uma menina me dizendo: olha, fulano de tal, meu amigo, me disse o seguinte: eu estava indo na igreja automaticamente, batendo o meu ponto, fazendo as minhas coisas, cumprindo o meu ministério. Quando a minha namorada terminou comigo, eu fiquei tão desiludido, eu fiquei tão entristecido, tão perturbado, que eu fui para Deus. Fui para Deus. Mas tu não estava na igreja? Estava exercendo teu ministério? Estava todos bonitinhos nos cultos? Estava. E você não estava indo para Deus? Não, estou indo para a igreja. Mas depois que eu tomei um fora, bendito fora, eu fui para o Senhor, comecei a confiar no Senhor, a depender do Senhor, a chorar aos pés do Senhor, até jejum eu fiz, o senhor acredita? E aí voltou com a namorada? Não voltou, mas a minha fé melhorou, aumentou, se fortaleceu, me aproximei do Senhor. Dá para dar glória a Deus? Essa é a hora de falar glória a Deus. Aleluia. Eu chego a afirmar, gente, que a fé não seria nem possível sem necessidades. Chego a afirmar que a fé, ela não seria possível sem necessidades e sem os dias maus. Ela não se sustentaria, porque a base da fé é a nossa impotência. Paulo disse: é quando eu estou fraco que eu acabo ficando forte, porque é só quando eu me sinto fraco, quando eu me vejo fraco, é que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Portanto, os limites, a impotência, a fraqueza são na verdade a base da nossa fé. Mas na verdade, do que a gente gosta? A gente gosta de todo o conforto do mundo, certo? Tudo ao alcance das minhas mãos. Eu tenho tudo. Você já imaginou em você tendo tudo? Tudo, mas tudo? Poderia ser um grande prejuízo para a sua fé. Aliás, foi assim que o primeiro mundo abandonou a fé. Depois que conquistou tudo, para que nós precisamos de fé? Para quê? Vejam bem como é importante você entender por que você está passando pelo que está passando, por que você tem necessidades, por que você tem dias maus acontecendo na sua vida. Porque, veja bem, a fé é sobre aquilo que não se tem, mas se espera. É sobre o que não se vê, mas se crê. É sobre o que não se entende, mas se confia. É nas necessidades, é nesses momentos de pânico, onde você perde o chão, é nesses momentos de pressão, de peso. Quantos já foram ou vão à academia? Levanta a mão. Quantos? Quando você começou, quanto peso você levantava? Quanto peso você levantava? Quantas vezes você pensou: o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Alguém já pensou isso na academia? Não? Eu só posso ser um louco, um idiota, levantando esse peso com esse brutamontes gritando atrás de mim. Você não nota naquele sacrifício, mas os teus músculos estão se fortalecendo, estão crescendo. Cada vez você pode com mais. Cada vez você consegue levantar mais peso. Cada vez você aguenta maior pressão. É assim. E queridos, na caminhada da vida e na fé cristã, nós estamos na academia do Senhor. Bem-vindos à academia do Senhor, onde Jesus, o nosso irmão mais velho, é o nosso, como é que se chama? Nosso personal. Onde o Senhor Jesus é o nosso personal. Ele é o fortão que já passou por tribulação, que já passou por esforço, por pressão enorme e venceu. Ele é o nosso personal que está ali no nosso ouvido dizendo: mais peso, vai lá, levanta que você consegue. Levanta, uma sequência agora de 15 que você enrola, faz uns 13, 12, faz de conta, já deu. Ora, uma sequência mais forte. É ele. Veja o que o texto de Hebreus diz: embora sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Diga, pelas coisas que sofreu. Onde Jesus aprendeu? Qual foi a escola de Jesus então? Deixa eu ouvir. Pelas coisas que...
Mas Jesus cresceu, aprendeu pelas coisas que sofreu. E eu e você achamos que sofrimento é inútil. Pelas coisas que sofreu, tornou-se autor da salvação eterna pelas coisas que sofreu. Portanto, nesta noite quero dizer a você: não desperdice a sua dor. Não desperdice a sua dor com acusações aos outros. Não desperdice a sua dor. Não desperdice a sua dor culpando os outros. Não desperdice a sua dor, por favor, murmurando. Não desperdice a sua dor desistindo. Ela não veio para te matar. Ela não veio para te enterrar. Ela veio para te fazer florescer. Para isso veio a dor. Não saia do seu lugar. Não rasgue os seus projetos. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda a confiar em Deus. De onde você acha que saíram as mais lindas expressões de fé de Jesus? Quando Jesus olhava para uma pessoa e dizia: eu nunca vi fé como a tua fé. Saíam expressões assim: é grande a tua fé. Saíam expressões assim, e Jesus, vendo a fé deles, compadeceu-se e curou o paralítico. É grande a tua fé, mulher, é grande a tua fé. Coisas que impressionavam Jesus. De onde você acha que saiu aquela fé? Se não de anos e anos, às vezes de sofrimento, anos e anos de um peso, de algo muito pesado, de uma dor muito grande. De onde você acha que saía a fé que encantava Jesus? Diz John Wesley, já dizia, um dos maiores avivalistas da história do mundo. Ele dizia: antes de Deus fazer uma grande obra através de nós, Ele fará uma grande obra em nós. E essa obra, acredite você, ela dói. Ele fará uma grande obra em nós. Você sabe de onde saem os melhores diamantes? Os melhores diamantes saem da pressão das rochas. A pressão é tão forte, mas tão forte, que se formam os diamantes. Eles são formados pela pressão. De onde você acha que as melhores pérolas saem? Daquele grão de areia chato que incomoda dentro daquela ostrinha ali. Aquele grão de areia que incomoda tanto que ela deveria dizer ao Senhor: Senhor, tira isso de mim, porque eu não quero isso na minha vida. Como disse Paulo, 3 vezes eu orei a Deus pedindo: tira esse espinho da minha carne. Eu acho que aquela ostrinha também ora sempre dizendo: tira essa areia, Senhor. Quem aqui de vocês gosta de areia no olho? Gosta? Pois bem, muito menos na goela. Ela diria: tira, Senhor. Mas é aquele grãozinho de areia que ela vai envolvendo para se livrar daquilo, e que se transforma numa pérola maravilhosa, caríssima. É disso que saem as pérolas. É da pressão sobre a azeitona. É da pressão que você põe naquela azeitona que saem os melhores óleos. É da pressão. Por isso não fuja da pressão. A querida videira jamais pensou em lançar seus cachos de uva maravilhosos, para que um dia alguém estivesse fazendo isso neles, pisando eles e pisando eles e pisando eles. É pena que nós não bebemos, mas é dali que saem os melhores vinhos, Jean. É dali que saem os melhores vinhos. Glória a Deus. É por isso que às vezes o Senhor te leva aos teus limites, mas não se preocupe. A palavra do Senhor diz o seguinte: você não será provado além do que você possa suportar. E além disso, o Senhor te dará o escape. Mude de perspectivas. Em vez de você ficar brigando com Deus, com a vida, com os parentes, com os amigos, com o trabalho, mude a perspectiva e diga: Senhor, eu quero usar esse sofrimento para a tua glória, para o meu crescimento. Amém? A segunda forma do Senhor fortalecer a nossa fé é quando Deus nos dá uma visão, um projeto, um sonho. Quando o Senhor nos faz sonhar os seus sonhos, quando o Senhor faz acender dentro de nós um chamado, uma vocação, um sonho, uma visão, porque a visão e o sonho é a linguagem de Deus falar ao nosso íntimo. Como que Deus ministra ao nosso íntimo uma nova direção?
Como Deus muda a rota da nossa vida e nos faz conhecer o que nunca conheceríamos, experimentar o que nunca experimentaríamos na nossa rotinazinha e na nossa vidinha medíocre. Como? Quando Ele nos dá uma visão, quando Ele nos dá um sonho para servirmos a Ele. Então a nossa fé começa a ser provada. Deus um dia fez isso com Abraão. Ele disse para Abraão, Abraãozinho, velhinho, já estava lá com a sua esposa na cabaninha, numa noite linda, numa noite cheia de estrelas. Ele estava ali, eu sempre gosto de dizer isso, poxa, ele já era idoso. A promessa do Senhor de que iria dar um filho para ele, que os filhos dele seriam como a areia do mar, não se cumpria nunca. E a nossa querida Sara já era bem velhinha também. E gente, quando a Bíblia fala que esses caras eram velhos, vocês acreditem, eles eram muito velhos. Eles não eram velhos como eu, com 49, 50 anos. Não eram velhos como o Vitão, com 55. Não. Eles não eram. Alguém aqui se acha velho porque tem 80 anos? Não era assim. Era velho para dedéu, era quase da idade das rochas. E eles se olhavam um para o outro, né? O que podia haver? O que podia haver que os animasse dentro da tenda deles? Ele olhava para Sara, Sara olhava para ele. Até que o Senhor disse assim, ó, chega de vocês ficarem se olhando um para o outro. Vocês ficam olhando para as impossibilidades, para as imperfeições. Vocês ficam olhando para aquilo que aparentemente não tem mais como acontecer nada aí. Então faz o seguinte, tirou ele, pegou ele, vem aqui fora. Olha para cima, olha para o céu e diz, conta as estrelas do céu, Abraão. Tenta contar as estrelas do céu. Ele começa a tentar contar as estrelas do céu. Conta as estrelas do céu, conta, pega com a mão, Abraão, a areia do mar e conta os grãos. Assim será a tua descendência. Quando Deus nos dá uma visão, um retrato do futuro, um sonho para sonhar, a nossa fé é fortalecida através da visão de Deus. Amém, queridos? Quando Neemias dá uma volta e olha os muros de Jerusalém destruídos, uma chama acende no seu coração. Ele começa a chorar desesperadamente porque vê a sua cidade destruída, a cidade do seu povo destruída. E ele recebe uma missão do Senhor, uma vocação, um sonho de reconstruir. É assim, se você não almeja mais nada, se você não sonha com mais nada, se você não sabe no que pode ser usado por Deus, se você não acredita que a sua cidade pode ser transformada, se você não crê numa igreja cada vez mais forte, mais viva, se você não quer nada mais da vida, irmão querido, é possível que a sua fé vá morrendo, até que você desista até mesmo da própria vida. Porque quando não há sonhos, não há projetos e não há uma visão de Deus, não há vida. Não há vida. Eu tenho certeza que em algum momento da vida, e se não hoje, você está perdido, se perguntando, escuta, para onde vai a minha vida? O que eu estou perseguindo? Qual o grande sonho que me alimenta? Qual a grande visão de Deus? Afinal de contas, eu sei o que sei, para quê e por quê? Os meus talentos, os meus dons, onde eu coloco isso? Por favor, Deus, me dá uma visão. Vamos orar pedindo isso a Deus, amém? Por favor, Senhor, me dá uma visão, algo que queime o meu coração. E aqui eu quero desafiar você a não confundir contentamento com conformismo. Contentamento é uma coisa, é quando eu já encontrei tudo o que pode me satisfazer, que é Jesus. Então a Bíblia diz, estejam contentes com todas as coisas. Com tudo que estiver acontecendo de ruim, vocês passem aquilo contentes, porque a pérola de maior valor, o maior tesouro eu já encontrei, que é Jesus. Mas não confunda contentamento com conformismo. Conformismo tem a ver com preguiça. Conformismo tem a ver com falta de visão. Conformismo tem a ver com falta de paixão. Conformismo é quando os teus sonhos já morreram, quando você já desistiu da vida. Portanto, a acomodação é triste, é o maior contrassenso para alguém que diz que anda com Deus. Você não crê que é um contrassenso você andar com Deus e estar acomodado? Será que o Senhor te deixa acomodado? Às vezes eu digo para alguém, quando alguém diz, e a decisão, você vai tomar uma decisão ou não vai, irmão? Sim, eu estou orando. Bom, se você está orando, você está encrencado. Porque é impossível andar com Deus e ficar estacionado, sem crescer,
sem avançar, sem produzir. É impossível, é um contrassenso, meu irmão. Significa que eu não estou esperando nada a não ser a morte. Significa que eu não estou construindo nada, que eu não estou indo a lugar nenhum, que eu não sou instrumento para nada, que eu não sou resposta para nada. E é triste você se sentir resposta para nada, instrumento para nada, indo para lugar nenhum. Meu Deus do céu, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia do teu povo, se nós vamos andar por aí perdidos, sem saber por que estamos aqui, para que o Senhor nos chamou. E a última atitude, e o último cenário, melhor, onde Deus fortalece a nossa fé, onde o Senhor fortalece a nossa fé, é quando nós desenvolvemos em tudo na vida uma atitude de desprendimento, de semeadura. É quando nós temos um coração de semeador, é quando nós temos um coração de desapego, um coração de despreendimento. É quando nós aprendemos quando nós aprendemos a compartilhar. É quando nós somos desafiados por Deus a deixar de sermos mesquinhos, a deixar de sermos acumuladores. Você conhece a passagem de 1 Reis, quando o profeta está fugindo, Elias está fugindo de Acabe, de Jezabel, e daqui a pouco, em um certo momento, o Senhor diz a ele: levanta, porque tu vais para a cidade de Serepta, e lá eu vou levantar uma viúva, uma pobre, e ela vai te sustentar. Você lembra dessa passagem ou não? Ela vai te sustentar. Quando o profeta chega, ela está tirando água do poço, e ele diz: tira água para mim, por favor. Ela tirou e deu para ele beber, e daqui a pouco ela disse: agora você, por favor, faz um pão para mim. Ele não estava inventando essas coisas da cabeça dele, era o que o Senhor tinha dito: vai, procura uma viúva e ela vai te sustentar. Ele não estava sendo egoísta, ele só estava obedecendo ao Senhor. E ele disse a ela, ele sabia que Deus queria usar aquela mulher, ele sabia que Deus está para fazer coisas com aquela mulher. Então ele disse: faça um pão para mim. E ela disse: eu sou a tua serva, vive o Senhor, mas a tua serva só tem um punhado de farinha. Faz assim comigo aí, faz assim, gente, assim, um punhado. Você sabe quanto é um punhado de farinha? É muito pouco, não é? É 2 colheres, é 3 colheres, um punhado de farinha. A tua serva só tem um punhado de farinha, e um bocado também é um pouquinho, um bocado de óleo. E os meus planos eram o seguinte: pegar essa farinha e esse bocado, fazer um pão para mim, para os meus filhos, nós iríamos comer, e depois a gente estava meio que planejando morrer. Os nossos planos eram esses. Nós iríamos fazer um pão, nós iríamos comer e nós iríamos morrer. O que ia acontecer com ela? Aquilo que podia ser uma fonte, aquilo que poderia ser uma semente, aquilo que em si mesmo tinha poder, aquilo que em si mesmo tinha possibilidade de ser transformado, ia ser enterrado, ia ser comido todo, e simplesmente, de fato, eles iriam morrer. Mas foi diferente. O profeta disse: não, faz para mim, abre mão. E é duro nessas horas abrir mão, é muito difícil você abrir mão das coisas. Abre mão disso e faz primeiro para mim. E ela fez. E aí ele disse: volta lá agora da onde tinha o teu punhado de farinha e o teu bocado de azeite. E ela voltava lá e estava cheinho de novo. E ela fazia mais. E ela voltava e estava cheio de novo. E ela fazia mais. E a Bíblia diz que por 3 anos ela ficou fazendo e comendo, até que a seca parou, e até que a chuva veio e a fome parou, porque ela decidiu abrir mão. Entendeu como funciona a lei da semeadura. A Bíblia diz: Senhor, às vezes nós nem sabemos que estamos semeando, mas como nós aprendemos a olhar a vida como semeadores olham a terra, como semeadores olham para a semente, nós fazemos inconscientemente. A Bíblia diz que muitos hospedaram anjos sem saber. O que é hospedar? É dar de si, abrir sua casa, servir a mesa, dar a sua cama. Quantas vezes eu vou viajar por aí, eu fico super constrangido, mas as pessoas dão a sua cama de casal, o seu quarto. Onde eu vou por aí, os missionários, que pouco têm, eles saem do seu quarto, vão para um quarto de um filho e dizem: não, pastor, não, o único ar condicionado aqui em casa é o do meu quarto.
E nós queremos que o Senhor fique neste quarto. É lógico que eu me constranjo, é lógico que eu não quero, sem dúvida que não. Mas eu também não vou frustrar aquele coração que aprendeu a semear nos outros, a ser um verdadeiro hospedeiro. Então vejam, o Senhor Jesus deu uma dica: se a semente não cair no chão, diga comigo, se a semente não cair no chão, fica ela só. Só ela. Sabe por que às vezes você só tem uma semente? Porque você não solta, não deixa cair no chão. Você vai ver que ela começa a apodrecer ali no chão, parece que não vai acontecer nada na terra, ela começa a apodrecer, mas é uma mentira do diabo na tua mente, dizendo: se tu abrir a mão, se tu te disponibilizar, se tu for desprendido, tu vai morrer de fome. Não, daquele milhozinho nasce um pé com várias espigas e com centenas de grãos de milho. É mentira do diabo. Aprenda a semear, creia na provisão do Senhor. Quando você é desafiado a se desapegar, você tem que ter fé, porque se você fizer as contas direitinho, você não faz, você não se desapega. E é assim, nesse coração de semeador, no desafio de Jesus. Por isso ele dizia para o jovem rico: vende tudo que tu tem, vamos ver. Vende, vamos ver, se desapega, vamos ver uma coisa então. Ele dizia para os discípulos: se vocês têm 2 capas, para vocês me seguirem, deem uma capa, larga isso aí, se desapeguem. Porque é um teste que fortalece a nossa fé. Ele chega a dizer: lança o teu pão sobre as águas. Por que ele lança o teu pão sobre as águas, que a Bíblia diz? Ele lança o teu pão sobre o improvável. Como que eu vou lançar pão sobre as águas, meu Deus? É improvável que volte alguma coisa, mas volta. Aquele que sai gemendo e chorando, semeando as preciosas sementes, voltará sem dúvida, trazendo consigo seus feixes. Sem dúvida voltará trazendo consigo os seus feixes. Não condene a sua semente guardando ela num cofre. Se você guardar os dons, os talentos, as riquezas, tudo que Deus te deu, você está condenando essas coisas. Se você virou um acumulador, peça perdão ao Senhor, porque isso é um espírito maligno de Mamon. Livre-se do espírito de acumular e acumular apenas. Reparta em nome de Jesus. Entregue ao Senhor o que Ele pede de você. Entregue. Glória a Deus. Não desperdice a chance de um milagre acontecer. Não desperdice a chance de um milagre acontecer. E as chances são grandes hoje, essa noite, amém? Jesus está aqui, sim ou não? Jesus está aqui, irmãos. Então as chances são grandes, amém? As chances são grandes de um milagre acontecer. Glória a Deus. É grande a chance. Ninguém pense aqui que a tua fé vai ser fortalecida quando você dá das sobras. Ninguém pense que Deus tem negócio com sobras. Ninguém pense que o Espírito do Senhor se move no que não tem valor, do que não toca o seu coração, do que está sobrando. Ninguém pensa. Ao contrário, Deus se move naquilo que tem valor para nós, naquilo que é precioso para nós. É ali que Ele se move, é ali. Mas o que tem pouco e aprende a semear desde cedo, está dizendo a Deus: manda mais, Senhor. Quando desde cedinho você aprende a semear, você está abrindo espaço, está dizendo para o Senhor: manda mais, Senhor. E nesse sentido também Jesus nos ensina: aquele que sabe se desprender no pouco, sobre o muito eu vou colocá-lo. Sobre o muito eu vou colocá-lo. Nós vamos orar, eu vou convidar você para nós ficarmos de pé. Eu quero orar por ti, você que está em casa também, em nome de Jesus. Aleluia. Quem sabe você está passando, quem sabe não, né, gente? É quase certo que você está passando por um momento ruim. É difícil alguém aqui que venha dizer: olha, pastor, nem lembro que eu tenho alguma coisa ruim na minha vida. Sem dúvida, nós todos estamos passando por provações. Glória a Deus. Mas há alguém que está passando por angústias mais profundas. Alguém que está passando por desespero. E eu não preciso ser um grande adivinhador nem profeta para dizer isso. Essa é a vida.
Essa é a vida. Quantos de nós aqui estamos desesperados? Quantos de nós estamos perguntando: Senhor, até quando, Senhor? Até quando? Saiba, está quase pronto, está quase lá. Deus está mudando algo no teu interior. Deus está mudando algo aí dentro no teu coração. Está quase pronto. Continue, persista. Algo novo vai nascer na sua vida. Um projeto novo, uma direção nova, um caminho novo, uma porta nova vai se abrir. É assim que sempre foi. Acredite, Deus está fazendo coisas novas. Amém? Deus está fazendo coisas novas. Deus está fazendo coisas novas. Aí no mezanino, Deus está fazendo coisas novas. Acredite. Está para sair a luz. Está para acontecer. Você, querido, que não tem recebido visão nenhuma do Senhor, está com um monte de dons e talentos empacotados, guardados, sabe-se lá onde. Não recebeu mais nenhuma visão de Deus. Faz tempo que você não recebe uma direção de Deus. Como e para que você terá fé? E aí você se pergunta: por que eu não tenho mais fé, pastor? Por que eu não sinto mais a presença de Deus? Você está sem uma direção, sem uma missão. Sabe, preste atenção. Não foi para todo mundo que Jesus disse: imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Se alguma coisa mortífera vocês beberem, não vai dar dano algum. Se uma serpente picar vocês, vocês não vão morrer. Não foi para todos os crentes. Foi para os que estavam em missão. Foi para os que estavam em missão. Não é para qualquer um que anda assoviando por aí na vida, despretensiosamente, não está construindo nada no reino de Deus, e foi picado por uma cobra. Diz: olha, eu não vou morrer, porque o Senhor prometeu. Não. A promessa é para aqueles que estavam em missão, estavam correndo riscos, estavam desafiando. E eu quero te perguntar: como estão os teus sonhos, os sonhos de Deus? Até os sonhos pessoais mesmo. Até os teus sonhos pessoais, onde estão? Onde está aquilo que vai abençoar o mundo? Onde está aquilo que vai abençoar o pobre? Onde está aquilo que vai abençoar o necessitado? Onde está em você o projeto que Deus te deu, que vai abençoar a nossa cidade? Onde está em você? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Em último lugar, você tem olhado a vida e tem olhado as tuas coisas como sementes? Você tem percebido quanta coisa você tem na mão? Eu tenho certeza que nenhum aqui pode dizer: eu só tenho um punhado de farinha. Tenho certeza que nenhum. Todos nós temos muito mais. Você sabe que essas coisas suas são sementes? Você sabia disso? Não guarde sua semente no cofre. Não guarde. Não coma tudo. Reserve para semear. Quando você semeia com a intenção certa, acredite, diz a palavra do Senhor: o que semeia pouco, colherá pouco, mas o que semeia muito, colherá muito. Amém?